Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Ai Que Tudo, com uma presença ilustre, Ana Bueno. Ela é terapeuta integrativa especializada em cristaloterapia. E eu já começo aqui, primeiro agradecendo os meus apoiadores. A gente está aqui com um cafezinho na louça da Cacau Show. E aqui uns docinhos proporcionados por eles que a gente ama. Então, seja muito bem-vinda em boa companhia. Obrigada, Roberta. Bom, a gente começa pelo seguinte. A gente, cuida do corpo, carreira, família, né? Mas a gente nunca fala do equilíbrio emocional. E eu queria entender com você o que acontece quando a nossa energia não está equilibrada. Ótima pergunta, já chegando. Bom, primeiramente é uma honra estar aqui com você e poder falar um pouco desse assunto, né? Porque muitas vezes pode parecer um tabu e eu sinto que eu tenho essa missão de desmistificar isso, né? Então, é muito importante a gente olhar para a nossa energia no dia a dia. Então, eu gosto de dizer que nosso corpo são diversos pilares que equilibram o nosso corpo. Então, tem a parte da alimentação, tem a parte do exercício físico, tem a parte dos estudos e também tem essa parte energética. E isso não tem, o mais interessante, isso não tem a ver com religião, que eu acho que é o mais legal da gente trazer também logo agora nesse começo. E isso é realmente aquilo que a gente sente. Então, por exemplo, você já foi em algum lugar onde quando você chegou ou saiu daquele lugar, você se sentiu drenada, muito cansada? Completamente. Exato. Então, completamente. Às vezes, eu, por exemplo, sou num shopping center. Eu vou ao shopping, gosto de ir ao shopping, frequento, mas quando eu volto, parece que, eu corri uma maratona. E tem gente que se sente assim em hospitais, em outros lugares mais densos, né? Próprios lugares mais de centro, de uma grande população. E isso já é o primeiro termômetro que a gente usa para entender, alguma coisa aqui aconteceu com a minha energia. Ou você encontra alguém, às vezes uma amiga, não que essa amiga seja uma pessoa ruim ou esteja te desejando algo mal, mas às vezes ela está com tantos problemas que ela não está conseguindo resolver e automaticamente ela transfere essa energia para você, né? Então a gente vai começando a observar esses processos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Realmente é uma verdade isso, sabe? Comigo já aconteceu, Ana, de eu sair de uma reunião passando mal. É isso. Passando mal. Já aconteceu comigo. É isso. E eu sempre tive muita essa sensibilidade. E eu tenho sensibilidade até quando eu tô lançando alguma coisa ou quando eu tô fazendo um vídeo, né? Que eu faço muito para rede social. E eu percebo isso. Se eu tô num lugar... E é muito... É o que você falou, a gente não sabe o porquê. A gente só sente. Só sente. A gente só sente. Só que muitas vezes a gente fica acumulando essa energia, né? Então a gente não sabe como bloquear, não sabe de onde vem. Então isso também acaba sendo um processo de autoconhecimento. Você se observar as coisas que estão acontecendo no seu entorno para entender o que te faz bem e o que não te faz bem. Então, acho que a gente já começa com esse processo a partir disso, né? Viver em presença e entender o que está acontecendo no nosso entorno. Eu acho que essa é uma das fundamentais ali, antes da gente entrar em processos de práticas terapêuticas mesmo, integrativas, né? Eu trabalho muito, inclusive eu fiz um evento recente, onde eu gosto muito de dar autonomia, seja para as minhas clientes ou para as minhas alunas, para que elas aprendam a se cuidar sozinhas. Eu acho que essa ferramenta é fundamental, porque nós, como terapeutas integrativos, e até mesmo médicos, né, psicólogos, tudo, nós somos apenas uma ferramenta. Né? A gente fala, eu sou um canal aqui para a pessoa. Sim, ela tem que querer se cuidar sozinha. Ela tem que querer a mudança na vida dela e não o outro. Então, eu gosto de trazer realmente sempre esse trabalho do autoconhecimento, por mais que muitas pessoas ainda falem, o autoconhecimento é muito clichê. Depende por onde que você aprendeu. Pode ser uma coisa que o pessoal pega aquele famoso ranço, pode até ser, mas talvez você tenha que dar outras oportunidades de autoconhecimento. E às vezes uma arte-terapia é um autoconhecimento, às vezes através de um hobby você descobre um processo de autoconhecimento. Então o autoconhecimento não é só você abrir um livro, ler
escrever e chegar ali e ter que conversar com alguém. São muitos exercícios de autoconhecimento que a gente tem. Então, eu trago muito isso como uma forma de conscientização, a gente ter essa percepção mesmo, essa autonomia de entender, né, o que o nosso corpo precisa, né, o que a nossa mente está pedindo, porque a gente não consegue perceber nessa loucura, nessa rotina que a gente vive no nosso dia a dia. Pois é. E me fala uma coisa, me conta um pouquinho da sua trajetória e como você entrou nesse universo de terapia. Foi muito... Não foi nada planejado, assim. Eu sou formada em hotelaria, nada a ver, né? Tenho pós em gestão de negócios. E quando eu tive meu filho mais velho, que hoje está com 11 anos, na época o pessoal a empresa que eu trabalhava, trabalhando com eventos na área corporativa, eles queriam que eu voltasse a fazer muitas viagens. E para mim, naquele momento, não fazia sentido. E depois eu fiz uma transição de carreira porque eu queria muito ter esse processo de ter mais tempo de qualidade com o meu filho. E porque minha mãe era publicitária. Então, eu vivi no meio da publicidade, eu vivi indo em agências, tudo. Lembro que já morava aqui na Granja e mesmo assim, né, minha mãe trabalhava em São Paulo, eu estudava em São Paulo, até meus 12 anos eu estudei em São Paulo e já morando aqui, não tinha o trânsito, né, que a gente pega no dia a dia. Mas eu quis fazer um caminho diferente do qual eu fui criada ali. E assim, não é nesse processo do julgamento. Acho que isso é muito importante a gente trazer também. Porque a gente sabe que cada mãe, cada pai entrega o melhor para os seus filhos. E minha mãe sempre amou o que ela fazia e eu respeito muito a trajetória dela. Mas eu decidi fazer diferente. E aí eu fui trabalhar numa empresa familiar, inclusive aqui na Granja, durante 8 anos e meio. E nesse processo... Quando foi mais ou menos em 2017, minha mãe descobriu um câncer de mama. E foi um choque, né? Porque a gente fala como que a gente faz, o que tem que fazer. Só que, ao mesmo tempo, eu falo que os caminhos começam a se abrir pra gente. E eu conheci uma terapeuta na época, de 2017 para 2018. Daí eu estava grávida da minha segunda filha, que hoje tem 7. E ela me apresentou o mundo dos óleos essenciais, da aromaterapia. Quando eu entendi, através dessa terapeuta, a questão da psicossomática, sabe quando várias peças do quebra-cabeça se encaixam? Porque a gente começou a entender a causa raiz do câncer da minha mãe, porque não era genético. Minha mãe fez vários testes, inclusive mandou para fora do país e não era genético. Então a gente começa a entender a linha da psicossomática, ou seja, através das emoções, né, isso são estudos, inclusive, a gente tem uma base, né, de literatura aí bem vasta, que a gente começa a entender que o acúmulo de emoções não muito bem resolvidas ou digeridas acabam somatizando no nosso corpo. E aí que vem a maioria das doenças no aspecto físico. Claro que naquele momento não cabia a gente tratar só nesse ponto emocional. Sim, nesse campo, e energético. Claro. Aquilo ia dar um suporte para ela. Mas aí a gente entrou com todo o processo de tratamento. Hoje ela tá bem, tá ótima, se recuperou. Mas foi um primeiro start, tipo assim, opa, calma aí, tem alguma coisa ali, né? E como mãe de 2 crianças pequenas, eu quis investigar, porque eu queria qualidade de vida tanto para mim quanto para eles. E aí eu comecei a estudar e veio a pandemia, né? Eu falo que quem não tem uma história na pandemia? Foi uma época muito marcante para todo mundo. E durante a pandemia eu comecei a fazer cursos, atrás de cursos, mas sempre foi voltado para mim. Sempre para o meu autoconhecimento, curiosa para talvez... O que eu posso utilizar com os meus filhos, tudo. E até que recentemente eu achei uma anotação no meu celular de 2021, que eu escrevi assim pra mim, a importância, né, que a gente tem de escrever e depois olhar esses processos. Por que eu tô fazendo todos esses cursos? Qual o sentido da vida? Né? Tipo assim, por que algo me desperta a curiosidade e o interesse aqui, mas ao mesmo tempo eu não tava feliz. Eu tava realmente, foi um processo na pandemia, eu ganhei muito peso, né, vibrando muito ali no medo. E até que fiz vários cursos, então já tinha uma primeira formação em cristaloterapia, fiz curso de reiki, estudei um básico ali de astrologia, então foi uma pincelada, acho que eu precisava passar por todas essas experiências, até que em 2023 eu tive a experiência de poder fazer um curso presencial de cristaloterapia clínica. Foi 1 ano de formação, né? O pessoal fala, nossa, mas você ficou 1 ano estudando cristais? Sim, porque não são só cristais, a gente estuda, é uma análise muito ali mais profunda. E quando chegou no final dessa formação, eu olhei para aquilo e falei, é isso. Sabe aquele quentinho do coração que você fala, é isso que eu quero seguir. E aí já estava começando a atender, né, em paralelo ao meu trabalho.
E aí, pouco tempo depois, eu percebi que na empresa que eu tava tendo crises de ansiedade. Então, eu falei, gente, como que eu posso estar sentindo algo que eu falo para as minhas clientes, principalmente, não terem, né? Incentivando e tentando dar esse apoio. E aí, foi quando eu falei, não, eu preciso seguir meu coração. E, literalmente, larguei tudo e segui. Claro, continuo estudando, é um estudo que a gente não para. É contínuo, né? É Contínuo. Até hoje, formações, aí veio depois formação em radiestesia, florais de Bach, então a gente vai encaixando, né? Porque a prática de terapia integrativa complementar é isso, a gente pegar um todo ali e juntar também com a medicina tradicional, virando esses pilares. Então, foi essa transição e hoje a minha paixão mesmo é trabalhar com a cristaloterapia clínica. E é muito interessante, porque assim, já falei com muita gente aqui e tenho muitos clientes, porque a gente tem 15 anos de revista, né? Então, tem uma história aí bem vasta aqui, né? E é impressionante como a pandemia transformou as pessoas. Num primeiro momento, eu acho que a grande maioria teve esse medo, né? E cada uma tentou buscar enfrentar esse medo de alguma maneira, né? Mas sempre de uma forma muito pesada, com uma transformação muito difícil nessa época. E eu sou um exemplo disso também, tá? Porque toda a nossa parte digital, ela nasceu na pandemia. Olha, então, se eventualmente não tivesse acontecido, provavelmente eu estaria ainda no impresso, ou, enfim, não teria me transformado ou buscado alternativas para superar essa crise, né? Sim, que foi uma crise mundial. Mas é impressionante também a quantidade de profissionais que se encontraram depois desse grande, né, desse evento, início devastador que foi para todos nós, né? Então, isso é muito legal de escutar, né? Porque é numa crise, eu sempre escutei isso, que na crise a gente se reinventa. E de fato né? É o famoso, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor, né? Muitas pessoas foram pela dor, mas transforma. A dor também transforma em algo positivo. E me conta uma coisa, assim, para quem não conhece, olha, ela trouxe os cristais aqui. Eu não sei se pode pôr a mão. Pode. Vamos desmistificar isso. É isso que eu ia falar. Também. Vamos desmistificar? Pode. Porque, assim, inclusive, eu vou fazer um parêntese aqui. Porque na hora que eu vi essa daqui, qual que é? É a ametista. Ametista. Isso. Você sabe que eu sou publicitária e atendia grandes agências de publicidade. E uma vez eu entrei numa sala de uma diretora-chefe da Ogilvy na época. Minha mãe trabalhava na Ogilvy. Ai, meu Deus, será que... Eu não vou lembrar o nome dela, tá? Mas ela era assim, ela mandava prender e soltar lá na agência. E uma coisa que eu me recordo, assim, porque eu sempre fui muito mística. Inclusive, na revista Tudo, importante vocês saberem, todos vocês. Quando a gente nasceu, uma das sessões criadas era espaço esotérico. Por quê? Porque eu sempre gostei de terapias alternativas, de assuntos voltados a esse setor. E voltando a essa diretora, quando eu entrei para conversar com ela, eu era uma menina e estava meio ansiosa, né? Estava falando com uma diretora de uma agência. Eu logo olhei a mesa e ela tinha pedras. Olha, ela tinha pedras, assim, mas grandes, assim, na mesa. Isso me chamou a atenção. Porque ela parecia uma pessoa tão prática, tão racional, mas ali ela mostrou esse lado, né, que a gente tem, né? Que a gente tem. Então, fala um pouquinho, mas são maravilhosas, Eu vou falar um pouquinho. Então, primeiro, assim, trazendo esse ponto, né, que você trouxe. Ai, pode encostar, não pode? Eu sou a favor, assim, né, minha opinião, eu falo que não existe um certo e um errado, mas eu não me importo, mesmo porque, assim, eu disponibilizei os cristais aqui, e os cristais, eles começaram, né, na verdade, assim, eles existem aqui há milhares e milhares de anos antes da gente praticamente existir. E aí existem estudos que os egípcios já utilizavam, né, muitos cristais, na época da Cleópatra. Aí a gente pega uma parte ali de uma fase bíblica ali dos fariseus, que eles usavam, né, um adorno aqui na frente do peito com cristais. E você pode falar que era só um adorno estético, mas não, né? Inclusive, o que tem na coroa dos reis e das rainhas? Muitos cristais, né? Daí são cristais lapidados. Então,
existia já um simbolismo, mas nunca foi ali muito divulgado. Então, a gente tem ali histórias de cristais muito marcantes, né, ao longo ali do nosso processo. E aqui no Brasil, inclusive, houve um grande boom nos anos 70 e 80, que eu acho que foi uma época desse esoterismo, né, e falava-se muito esoterismo. E aí caiu entre os anos 90, mais ou menos 2000, e o grande boom agora, de novo, foi na pandemia. Tanto que as lojas de cristais, né, hoje eu conheço muitas lojas de cristais, o quanto aumentou o valor, né? Porque a gente aumenta a demanda, o preço vai lá em cima. Então, cristais que eram super baratos, por exemplo, o cristal de quartzo, né, que é o mais, que a gente tem mais abundância aqui, hoje você vai em grandes lojas, mesmo a gente que às vezes compra com preços, né, ali de atacado, são valores, e muita coisa também é exportada. Então, a gente entende também essa crescente que a gente falou também da pandemia, né? Da busca também por outras terapias integrativas, não só da parte dos cristais, mas os cristais são grandes aliados. E por que eles são grandes aliados, né? Que você não usa somente na cristaloterapia. Porque eles simplesmente são geradores de energia. Então, assim, na tela do computador, no nosso celular, nas câmeras, o que a gente tem? Quartzo, dióxido de silício. Coisas que a gente nem imagina. Então, isso daqui é como se fosse... Não vou nem falar que é o suprassumo do suprassumo, porque ainda tem as partes daquelas gemas maravilhosas que vão para a parte da joalheria. Mas isso já é considerado uma peça de extrema qualidade. O resto, eles pegam em grandes blocos, e aí é a mineração que faz parte da extração do dia a dia. Então, por exemplo, nas nossas casas, o gesso que compõe ali a divisão, né, das casas, teto, tudo é feito da gipsita, que é a selenita. A gente tem a malaquita, que é extraído cobre, que vão, né, na parte de fios e encanamentos. O flúor da água que a gente toma vem da fluorita, que eu não trouxe a fluorita aqui, mas a malaquita, ela nasce junto com a crisocola, que é essa pedra trabalha muito o aspecto feminino. Aqui tem cobre na composição, se você for ver. Então, a gente começa também para a parte química dos minerais, que eles interagem. Pode pegar, Roberto, se você sentir curiosidade. Eu quero. E aí, acho que é isso que é muito importante a gente trazer, né? Então, eles são geradores de energia. Então, se eles são geradores de energia, automaticamente o quê? Tudo que a gente está aqui juntas hoje é feito de átomo. Eu sou feita de átomo, você, essa mesa, tudo. E aí, quando a gente junta um cristal, que para o mineral se cristalizar, ele precisa ter uma organização molecular, é quase uma aula aqui, porque eu vou dar, mas é só para as pessoas entenderem, né? Claro. Acho que é importante a gente trazer um pouquinho dessa explicação. Quando a gente olha a nível microscópico ali, molecular, os átomos dos cristais, eles são totalmente organizados. Eu brinco que é igual o virginiano, né? O virginiano gosta tudo ali organizado. E os cristais são assim. Quando eles entram em contato com o nosso corpo, eles harmonizam os nossos átomos que estão todos desregulados. Claro que isso é um estudo muito mais profundo, a gente tem ali diversas técnicas, mas é só para a gente começar a entender. Então, o fato deles estarem no nosso ambiente, eles já estão harmonizando o ambiente. E se você chega, e a gente está aqui perto uma da outra, a gente já está trocando energia, como a gente falou lá atrás, né? Quando a gente chega num lugar, sente a energia da pessoa, tudo, e os cristais também. Então, não tem esse negócio, se eu encostar no cristal vai acontecer alguma coisa. Ele já está aqui atuando no nosso campo. É mais ou menos isso que eu queria, fiz toda essa volta para entenderem isso. Ele está atuando, então pode encostar. E depois a gente tem os métodos de limpeza. E aí uma pergunta, que eu lembro também na minha época de mocinha na Folha. Agora me veio essa história. Eu tinha um cliente, ele era nordestino, e ele era um empreendedor muito poderoso na época, assim. E eu lembro que eu fui fazer uma reunião com ele, ele falou, olha, eu vou te dar uma turmalina, porque a turmalina dá sorte financeira, te protege. E eu, como sempre fui muito mística, peguei, agradeci, e ele falou, deixa na sua carteira. E eu, se bobear, tem até hoje. E eu queria entender, por exemplo, cada cristal tem a sua especialidade, deve ter a sua ativação, né? O seu propósito. Seu propósito, exatamente. Você analisa, claro, essa pessoa e você indica um cristal
para essa pessoa. E existe mesmo essa coisa assim, a turmalina ela pode te trazer mais dinheiro, ou né, a ametista combina com o teu signo, porque tem isso também, né? Das pedras. Isso não estava nem no nosso roteiro. Mas eu acho ótimo. Mas é que eu lembrei dessa história, entendeu? Sim. Não, tem a ver. Então, vamos lá. A primeira coisa é que, assim, quando a gente estuda os cristais, a gente também tem uma base, né, de grandes literaturas, inclusive internacionais, de pessoas que há muitos anos entram em contato com essa energia do campo. E como que entra em contato com a energia do campo do cristal? Através de meditação. Então, a gente diz que cada cristal, ele existe, sim, um campo de consciência, até porque tem a sua parte química, tem a parte da cor. Se você vai para a terapia da cromoterapia, né, dessa parte de entender outros processos, até terapia do som, a gente entende que também, a partir dessa vibração, cores mais escuras, que representam o que a gente fala, né, os chakras inferiores, são energias mais densas, né, como se fosse uma energia de um elefante ali pesado, caminhando. E cores como o violeta, o transparente, são energias mais sutis, mais elevadas. Então, é como se fosse a energia de um beija-flor batendo ali as asas 300 vezes por segundo, né? Mais ou menos. Sim. Então, a gente estuda esse aspecto da cor. E aí, a partir disso, cada cristal ele tem a sua função energética. Tem até a gente perguntar, mas funciona, não funciona? A gente sempre diz. Eu tenho uma cliente, né, que uma época ela comprou alguns cristais, um kit que eu tinha feito, e era um kit de sono. E era uma cliente que tomava remédio de tarja preta para dormir. E eu não falei muito com ela só simplesmente comprou. Ela simplesmente mandou uma mensagem para mim, falou assim, Ana, parei de usar o remédio, fui para melatonina, e hoje ela não usa mais melatonina, uma senhora de mais de 60 anos. Então, assim, eu falo, se a pessoa acredita ou não, eu acho que basta ela começar a se permitir a entrar em contato. Agora, com relação a isso que você falou, né? Mas o cristal vai trazer algo para mim. Por exemplo, a turmalina é essa daqui. Eu nem tinha visto que você tinha trazido. Exatamente, essa é a tá preta, na minha pulseira. Mesmo. E aí, claro que assim, a gente tem muitas coisas também que falam ali na internet, tudo. Mas, por exemplo, a turmalina é uma pedra de proteção, sim. Eu não trabalho muito ela com esse aspecto da prosperidade. Eu trabalharia mais com a pirita, né? Até essa daqui, mas... Por exemplo, a pirita é uma douradinha que a gente tem, que o pessoal antes se confundia até como o ouro dos tolos, né? E o pessoal... Ela é meio esverdeada? Não, ela é dourada. Ela é dourada. Nossa, são lindas. Linda. E aí a gente atrela muito assim, a pirita vai me trazer prosperidade. Não, a pirita não vai te trazer prosperidade. O que acontece? Os cristais, eles não trazem nada de fora para dentro. Eles simplesmente, trabalham, eles fazem essa reorganização para trazer para a consciência aquilo que precisa ser feito. E a partir disso, é como se eles ativassem as nossas melhores virtudes que estão adormecidas. E aí sim, eles começam a atuar no nosso campo. Mas aquilo que a gente falou das terapias. A pessoa tem que querer mudar, mas às vezes ela não sabe por qual caminho percorrer. Então o cristal, ele ajuda a amplificar. Ele potencializa. E aí cada um vai potencializar uma área diferente da vida. Então, a gente tem um quartzo rosa para a área do amor próprio, a turmalina da proteção, porque sim, a gente se sente invadido energeticamente. É super comum. Eu trouxe porque a gente está aqui em constante troca. A turmalina também trabalha o quê? O aterramento, né? Então, às vezes, a gente está com a cabeça tão acelerada, com tantos pensamentos ali, que a gente não consegue aterrar. Uma coisa que a gente poderia fazer muito simples seria andar descalço numa grama, né? Numa terra, mas a gente não faz por conta da correria. Então, o que a gente faz? A gente pode pegar uma turmalina mesmo e sentir mesmo essa energia da terra. Então, existe sim um estudo de cada cristal, inclusive, além da cristalterapia, eu senti mesmo de fazer alguns atendimentos de consultoria energética sobre cristais. Porque tem muita gente que já tem cristais em casa, que já compra há muitos anos, né? Porque poderiam ser itens ali decorativos. Fala, o que eu faço com isso? E aí você vai ver, tá lá no cantinho da casa pegando poeira e tal. Fala, gente, vamos usar o que você já tem em casa. Vamos aproveitar isso que você já tem. E aí eu vou ensinando cada pessoa a utilizar de acordo com a necessidade. Viu, Ana? Porque eu vou dizer uma coisa. Aí, mais uma informação. Eu tenho uma mini pirâmide, tá? Que há muito tempo eu comprei.
E eu também não sei, eu acho que lendo, porque eu sempre me interessei por esse assunto, mas nunca estudei a fundo e nunca tive uma consultoria. Sim. E eu tenho várias pedras logo abaixo dessa pirâmide, que eu deixo como um altarzinho Sim. no meu quarto. Sim. Mas, de verdade, não sei A finalidade. A finalidade e o Sim. propósito dessas. Eu acho bonito. Sim. Me faz bem. Mas assim… E é bom que às vezes a gente tem que limpar também, porque o cristal ele vai absorvendo a nossa energia, ele também precisa das limpezas. E né? aí, como se faz essa limpeza? É através dessa sua consultoria ou não é uma limpeza não, mesmo? Não, você vai fazer a sua limpeza. O que eu falo, eu gosto de trazer autonomia para a pessoa poder saber fazer em casa. Entendi. Então, se for para uma limpeza mais assim básica e prática do dia a dia, tem uma placa de selenita ou gipsita que a gente compra, e aí a gente põe os cristais sobre essa placa, deixa pelo menos ali uns 30 minutos, e aí depois você pode tirar e espalhar pela casa. Então, por exemplo, eu chego em casa, eu tiro aqui meus acessórios e deixo numa plaquinha de selenita, passa a noite, no dia seguinte eu pego e coloco de novo, porque eles estão ali em contato, vamos dizer que eles estão trabalhando. Faço isso todos os dias com os meus cristais de casa? Não faço, porque a gente escolhe ali também os melhores momentos, mas porque eu tenho alguns cristais. Mas eu gosto muito também, dependendo de como é que você estuda, tem a água da chuva, mas tem alguns cristais que não podem na água da chuva, porque podem oxidar. Então, a gente não pode generalizar, falar que é a mesma regra para todos. A gente pode limpar com água com sal grosso também, que é uma técnica excelente. Depois você deixa no banho de lua, no banho de sol, só que também tem cristal que interage com o sal grosso. Então precisa ser estudado assim de uma forma diferenciada, mas basicamente a família dos quartzos, que é a ametista, o quartzo transparente, o quartzo rosa, o quartzo verde, esses podem ir na água com sal grosso. E se não tiver nenhuma dessas opções, um incenso de boa qualidade, e aí a gente faz a defumação com os cristais e aproveita e já limpa o ambiente também, né? Já defuma todo o ambiente com palo santo, sálvia. E uma curiosidade, assim, existem cristais para dentro de casa e para fora ou não? Assim… Não, pode ser utilizado de várias maneiras. De várias maneiras. Se você vai deixar uma ametista do lado de fora da sua casa e ela pegar a luz solar, ela vai desbotar. Assim como o quartzo rosa. Não são cristais que gostam muito da luz solar, vamos dizer assim. Mas você pode usar de forma intencional. Não, eu quero deixar alguns de proteção fora da minha casa. Às vezes até deixo uns atrás da porta. E os outros eu distribuo conforme a energia. Então, por exemplo, quartzo rosa é excelente para deixar na sala ou no quarto de um casal, né? Para trazer essa energia de amor, de equilíbrio emocional, tudo. Uma água marinha, que trabalha muito essa energia de comunicação. Então, eu gosto de deixar na sala. Por quê? Porque é um lugar que sempre a família está reunida se comunicando, né? Para que não haja ali muitas brigas. A própria ametista, eu gosto de deixar na entrada de casa, para ir transmutando as energias. Aí você pode ter os seus cristais do ambiente de trabalho. Eu gosto muito da pirita com ametista, a fluorita. Então, a gente vai usando ali de forma estratégica esses cristais. Deixa eu vou ficar o dia inteiro. Não, isso é muito interessante, porque eu estudei Feng Shui uma época, e isso me lembrou muito, né? Porque tinham algumas cores, alguns elementos que você coloca em determinados locais para estimular e para promover e beneficiar a família. Sim. E é isso, você pode usar os cristais para potencializar os estudos, né, e as aplicações de Feng Shui na sua casa. Eu tenho, assim, um breve conhecimento, mas eu acho que é muito legal. Algumas coisas que eu aprendi, eu tentei aplicar em casa, eu gostaria até de fazer ali uma análise. Mas os cristais, eles são muito bem-vindos dentro do Feng Shui. Eu vejo uma conexão grande, assim, entre o que você está falando e o que eu estudei. Sim. Faz muito sentido, assim. Uma pergunta, assim, quais são os sinais que uma pessoa te passa? Não sei se existe isso, né? Mas, assim, você percebe que ela está desequilibrada energeticamente? Sim, tem isso? Tem. Você foi falando, me veio até uma cena na cabeça. Por exemplo, uma pessoa que fala demais e não deixa os outros falarem. Ela sempre está nessa posição de eu preciso falar, eu preciso me expressar, eu preciso colocar minha verdade, não sei o que, aí não tem essa… Então, você já vê que ali existe um desequilíbrio na parte de comunicação, né? E pode ter até um desequilíbrio na parte do ego ali, né? Daquela questão do
eu sou, né? Tipo, eu sou isso, eu faço isso e vocês têm que me obedecer. Então já começa indo para esse extremo oposto. Uma pessoa também que também não se impõe. Então, não sabe falar não. A gente tem muito, né, isso, e acaba, nesse processo, se fechando, né, o famoso engolindo sapos. Pessoas que têm desequilíbrios da parte emocional, então ansiedade, né, ou até mesmo a depressão. Claro que a gente nunca vai substituir um tratamento médico, mas se for trabalhado ali de forma paralela, seria o melhor dos mundos. A gente ter ali um acompanhamento médico, psicológico, junto com as terapias integrativas, né? Porque você vai equilibrando esses dois pilares. Então, porque a gente, às vezes, chega uma pessoa extremamente ansiosa, como já chegou para mim, quando você vai ver a causa raiz, são coisas da infância, mas que são gatilhos que foram reativados agora, né? Porque passou por alguma situação e a pessoa não sabe nem o que fazer. Então, a gente vai equilibrando. Pessoas que têm dificuldade de dormir, o sono, né? O sono, eu acho que é um clássico, né? Então, tem muita gente que chega em consultórios médicos, o médico só vai lá e dá um remédio. Ele não posso generalizar, pelo amor de Deus. Sou a favor, tem excelentes médicos ali que eu conheço, que também cuidam da minha família, mas também já vi casos. Então, também, isso são histórias verídicas, que o médico vai lá só dar um remédio, muitas vezes um remédio de tarja preta, você faz o quê? Você tampa o sol com a peneira. Então, eu gosto de trazer esse processo de investigar a fundo para poder orientar. E muitas vezes eu vou falar assim, olha, eu acho que o seu caso seria melhor se você fosse encaminhar mesmo, né? Para outra terapia, às vezes a gente vai para os florais e vai entendendo, né? Encaminha para outros colegas, terapeutas também. Então, eu acho que são mais esses, assim, são muitos outros, né? Mas basicamente eu acho que esses são bem corriqueiros, né? Ansiedade, sono, essa parte da expressão, uma aceleração mental também, né? A gente tem muito estímulo, a gente tá ali no meio de... a gente abre o computador, abre o celular de manhã, é só notícia, é só notícia. Você é uma portadora dessas notícias, né? Você sabe como é que é. Por exemplo, né? Para quem trabalha hoje, Sim. É uma loucura. Porque você está em vários grupos, né? Além da revista, eu tenho agência de marketing digital. Então, você imagina a urgência de tudo. E então, você vive num mundo acelerado, né? Exato. É uma loucura. É uma loucura. Você tem que saber separar. E muitas vezes as pessoas não sabem. E aí começam a misturar tudo. E assim, para onde eu vou? O que está acontecendo comigo? E aí acaba descontando uma frustração de uma coisa e em outro processo não consegue separar. Então, a gente tem que... O principal ali é poder trazer a pessoa de volta para ela mesma. O meu principal trabalho dentro da cristaloterapia e das outras técnicas é trabalhar esse resgate da conexão com a própria essência, né? Porque aqui, sabe o quentinho do coração que eu te falei? É isso, é quando a gente está realizado e sabe, não, fala assim, isso me faz bem e eu sei que eu tô conseguindo disseminar essa minha missão de uma forma íntegra, sabe? Então é isso, é sempre esse resgate da essência, né? Mas também de uma forma que você viva em presença. Então, você falou agora uma coisa que eu ia te perguntar e que eu ia abordar. Porque é uma questão que eu tenho discutido muito com a minha equipe. Tá. O que eu percebo nas pessoas, Ana? E eu acho que você pode confirmar isso. A gente está, por exemplo, fazendo um trabalho num determinado atividade, mas a sua cabeça está em outra já. Ou simultaneamente, né? Então, você está aqui, você está fazendo um trabalho, ou escrevendo um texto, ou revisando uma revista, que é o meu caso, e a cabeça ali, não, mas eu precisava ligar para tal pessoa, nossa, amanhã tem entrevista. E o que eu percebo é que, no final das contas, a gente não consegue focar naquilo que a gente está fazendo, no presente. Ou a gente está no futuro, pensando, eu preciso fazer, ou você está até às vezes no passado, nossa, eu fiz errado, meu Deus, eu esqueci. Mas essa questão da presença, a gente não consegue. Não consegue. E então, assim, você acha que esse tipo de terapia conduz essa pessoa para esse presente que a gente precisa tanto? Precisa. Com certeza. Isso eu posso te responder assim com quase 100%. Eu falo que a gente não é dono da verdade, mas com quase 100% de certeza. Por quê? É isso que você falou.
o passado, ele não acaba nos puxando e muitas vezes, né, tende ali, pode ser até um processo ir para um lado mais depressivo, eu não fiz certo, não sei o que e tal. E o futuro é aquela ansiedade do tipo, mas eu tenho que fazer, eu tenho que isso, tenho que aquilo. E o que eu escuto? Não sei meditar, não consigo meditar, minha cabeça tá a milhão. E claro, a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa, né? Porque a gente sabe que existem outras questões. Mas a terapia, a cristaloterapia, ela, primeiro que é um processo, assim, é 1h30 de atendimento, pelo menos, né? E depois eu vou mantendo contato. Então, eu tenho um processo de anamnese, onde eu conheço a pessoa, preciso entender todo o momento que ela está passando, né? Um pouquinho da história dela. E depois são pelo menos 40 minutos de atendimento em maca. E aí, para eu conseguir fazer essa pessoa relaxar, eu vou fazendo o quê? O famoso que a gente fala, né? É a meditação, mas é o escaneamento corporal. Então, eu vou fazendo a pessoa começar a voltar a ter consciência do corpo, sentindo as partes do corpo, né? Sozinha, deitada, só realmente conduzindo ali, que acaba virando um processo de meditação guiada. Então, um dos caminhos que eu gosto já de trazer meditação guiada é uma das atividades de presença. E a partir disso eu coloco os cristais, né, sobre a pessoa e vou fazendo as ativações individuais. Claro, cada atendimento é atendimento. Eu vejo as pessoas que chegam na maca assim rígidas e depois elas soltam, muitas dormem. Mas o que acontece? É isso, as pessoas se sabotam. Então, a primeira coisa é isso, as pessoas acabam colocando outras coisas e outras atividades em primeiro lugar, né? Começam a se deixar em segundo plano. E aí, acham que tem que resolver tudo de uma vez. Isso é uma coisa, esse imediatismo é uma coisa um pouco do nosso tempo, da nossa sociedade, né? É porque a sociedade exige da gente isso. Mas a gente tem que saber falar não. Então. Com suavidade. Então. Fala assim, olha, tudo bem, eu vou entregar, né? Eu sei como é que é esse mercado de publicidade, de editorial. Eu sei que vocês vivem ali sob uma certa pressão de prazos. Mas é tipo assim, olha, eu vou te entregar, mas agora é isso. E, assim, pra mim, o que funciona muito, que eu dou sempre dica, assim, para os meus clientes, é o famoso checklist. Agora é hora disso. Então, assim, faça a sua listona de tarefas da semana. Vai resumindo. O que é a meta deste dia? O que é a meta do próximo? Eu posso passar tal coisa para o próximo? Claro que assim, eu não posso generalizar, porque cada trabalho existe uma demanda. Mas um processo de presença que eu gosto, né? E o pessoal evita. Você já tentou parar 5 minutos e olhar na natureza ao seu redor sem pegar no seu celular? As pessoas não fazem mais isso. Outro dia não, já faz alguns anos, da minha filha. Foi mais ou menos um pós-pandemia ali, que ela era menorzinha. Ela falou assim, mamãe, eu tô entediada. Porque a gente ouve, né, o processo do desmame da parte do digital, gente. Eu também sou uma mãe que eu vivo os meus processos aqui normais. Tem hora que a gente libera, tem hora que a gente vai... E aí eu comecei a fazer esse desmame. E aí teve um dia que ela falou assim, ela era menor, acho que ela tinha uns 5. Mamãe, eu tô entediada. Eu falei, como uma criança de 5 anos fala que tá entediada? Gente, o que a gente fazia na nossa infância? A gente não tinha tudo isso e a gente brincava, a gente pegava... Eu lembro que a gente ia em restaurante, desenhava no papel manteiga, exatamente, não sei. Ou pintava. A minha filha, eu lembro que a gente tinha a pizzaria aqui da Granja e tinha aquelas desenhos com as canetinhas ou giz de cera. E ela, esperando a pizza, era isso. Sim. Que fase linda, né? Que a gente ainda pegou, né? E é legal, mas eu trabalho muito nesse resgate, inclusive para os adultos. Porque uma das coisas que eu puxo para as minhas clientes é praticar um hobby. E muitos hobbies te trazem momentos de presença. Quando você acha um hobby... E assim, um hobby pode ser jogar tênis, pode ser tocar violão, pode ser pintar uma mandala, fazer cerâmica. Esse é um processo que a pessoa que fala que não consegue meditar, vai para o seu hobby se você não consegue ver se você está vivendo em presença. Porque você está praticando um esporte, você não pode pensar, você tem que já agir, você não pode ficar pensando no problema. Então, é isso, se você começa a entender práticas, né, no seu entorno que te trazem para a presença, você vai automaticamente se autorregulando. É fácil? Não, nem sempre é. Um trabalho, às vezes, de formiguinha. Mas o principal é trazer para a consciência. Então, assim, o que eu tenho que fazer? E achar ferramentas. Então, às vezes, você está fazendo uma atividade,
põe um som, né, que traz ali mais foco, né, uma frequência vibracional. A gente tem várias aí na internet que a gente consegue trazer. Acha um ambiente, às vezes, que você consegue se concentrar mais, um horário, fala, não, agora eu vou dar todo o gás nesse período, aquele pomodoro que o pessoal usa, né, 25 minutos para fazer tudo que eu posso. Então, existem muitas técnicas, mas eu também gosto de analisar pessoa por pessoa, porque se eu falo para uma pessoa que é muito ansiosa, sentar e meditar, ela não vai. E não vai conseguir, Não né? vai. Mas eu acho que essa questão da busca por hobbies ou práticas esportivas Sim. também pós-pandemia cresceu demais. Muito. Né? Eu acho que essa consciência, Sim. eu vejo hoje a minha equipe, os meus amigos, Sim. né? Eu sou uma praticante, porque se eu não fizer isso, foi a forma que eu encontrei também de sair um pouco dessa loucura do dia a dia. E seria uma das minhas perguntas. Então, assim, para quem está vendo essa entrevista, você diria isso para essa pessoa que precisa colocar em prática essa busca por uma energia mais saudável, mais equilibrada? Talvez primeiro caminho seja buscar uma atividade. Sim. Eu falo, né? isso para praticamente todas as minhas clientes. Faça terapia integrativa, equilibra, né, essa parte energética, porque, né, o fluxo de energia do nosso corpo, ele vai ficando estagnado, então a gente também vai ficando fechada. Porque eu trabalho principalmente com a energia dos chakras, né, não sei se você já ouviu falar, e os chakras, eles estão associados ao nosso sistema endócrino. Então, uma coisa vai puxando para outra. Então, você vai também para a medicina tradicional chinesa, né, que está conectado com os nossos meridianos, com os nadis da parte indiana. Então, você vai vendo que toda essa parte energética, ela vai ficando fechada. Então, o que você faz? Quando você busca um hobby, você também está ampliando esse processo de cuidar de novo, equilibrar o seu corpo nesse processo. Claro que a gente precisa analisar caso a caso, Claro. Mas quando existe uma resistência da pessoa em procurar uma terapia integrativa, o hobby é sempre uma boa saída, uma boa né? saída. Imagino. E para quem quer começar a cuidar da própria energia, você acha que também seria o primeiro passo buscar isso? E o que você recomenda, assim? Você acha que tem algum hábito do dia a dia, além, claro, das atividades que a gente possa fazer, mas uma pessoa que está aqui escutando a gente. Eu sei que não tem um milagre, não existe uma receita pronta, tá? Né? Você acabou de dizer, é um atendimento personalizado, né? Mas, assim, existe alguma prática que você diria, comece ou tente? Sim, eu acho que a escrita. Inclusive, a gente tem muito isso no livro do Caminho do Artista. Porque, assim, a gente fala, como que a gente vai organizar os nossos pensamentos? Às vezes a gente não consegue nem entender o que está acontecendo na nossa cabeça. Quando você se compromete 5 minutos, a pegar livremente, pode ser um computador, abre ali no Docs, se for papel e caneta melhor, mas a gente faz o que é mais fácil, ou celular, e escreve tudo que vier na sua cabeça. Pode escrever como foi o dia de ontem, o que você precisa fazer, o que você está sentindo a partir disso que você precisa fazer, se teve alguma coisa que te chateou, alguma coisa que te trouxe uma emoção muito boa, como um estado de gratidão, porque a gente também tem esse exercício da gratidão, mas comece a escrever. Às vezes você vai escrever um parágrafo, aí você vai tentando, mas diariamente, 5 minutos, depois você vai outro. Quando você vai ver, você está fazendo um journaling seu, e aí você vai começar a entender os seus pontos de desequilíbrio, porque a escrita é um aterramento, então é onde você consegue organizar a sua cabeça, por isso que eu falei para fazer o checklist. Você consegue organizar a sua cabeça e começar a entender, nossa, mas realmente, será que eu preciso realmente focar nesse problema agora? Será que eu não posso ir para cá? Nossa, mas tal situação me trouxe uma emoção ruim. Como que eu posso resolver isso agora? Né? Será que eu já também deixo, né, de fazer tal coisa? Então, assim, a escrita, ela te traz uma clareza mental maravilhosa. E assim, é uma ferramenta que não tem custo, praticamente. Você pega seu celular, seu computador, um papel e uma caneta. E a partir disso, você vai começar a entender o que está passando na sua cabeça, né, no seu coração e tudo. Eu acho que a escrita seria excelente. Bom, eu adorei. Eu adorei o nosso papo. Eu ficaria muito mais. Eu queria, assim, que você deixasse um recado para quem está aqui nos assistindo.
que recado você deixaria e como as pessoas poderiam te encontrar? Tá. Primeiro, eu acho que o recado que eu traria é cuidem de você. Cuidem de vocês, né? Se priorizem. Tudo pode esperar. Se você não coloca você em primeiro lugar, quem que vai colocar? É o famoso assim, as máscaras caem, o avião tá caindo, as máscaras caem pela nossa cabeça. Em quem que a gente tem que colocar primeiro? Não é na gente? Então é isso. E isso não é sinal de egoísmo. Isso realmente é um sinal de autocuidado. Quando a gente está bem com a gente mesma, a gente está bem com o mundo. E a gente não tem que querer ficar mudando o outro. A gente muda as nossas atitudes, as nossas ações, e a partir disso, vocês vão começar a perceber que tudo no nosso redor, né, ao seu redor, também muda. Então, a primeira coisa é, se cuidem, procurem ferramentas profissionais que possam auxiliar vocês nesse processo de autoconhecimento e de autocuidado. Porque é difícil, muitas vezes, sozinha. É difícil, não vou mentir. Então, a gente tem ali excelentes profissionais, inclusive aqui na região, para poderem auxiliar nesse processo. E eu estou nas redes sociais, meu Instagram é @ana_bueno.terapeuta. Lá eu posto algumas coisas. Atendo aqui na Granja Viana também, eu vou deixar depois as informações sempre lá no meu Instagram. Atendo online também, então isso que é muito legal. Interessante, então tem essa possibilidade. Tem a possibilidade do eu ia online. te perguntar isso, se era híbrido, se você consegue. Tem, porque assim como a energia tá em tudo, claro, né? Então a gente consegue fazer esse envio, né, de energia através dos atendimentos online. Então às vezes a pessoa tá muito corrida, não consigo ter um tempinho. Às vezes abro algumas exceções de final de semana para poder atender. Faço muitas vivências aqui na região. Segundo semestre agora eu também estou me organizando para fazer um retiro. Ai, que legal! Exato, isso é muito legal, né? E aí vai ser pertinho também o local, um lugar maravilhoso, em Piedade. Super perto pra gente. Para homens e mulheres, sempre aberto. É isso que eu ia perguntar, o perfil também, né? Sempre aberto. O meu maior público é um público feminino, mas eu gosto de receber quem sentiu o chamado, porque eu acho que a gente tem que trabalhar essa energia do masculino e feminino, sabe? A gente não pode entrar em polaridades opostas, e sim a gente tem que trazer uma unificação, né? Um equilíbrio maior. E, posso falar do podcast? Mas é óbvio. Ela tem uma novidade. Tem uma novidade em primeira mão. Pode fazer o convite. Falei pra Alberta que eu tô lançando também um podcast. Não é concorrente, muito pelo contrário, é complementar, porque esse tipo de informação nunca é demais. Para falar e desmistificar também, trazer muitos assuntos sobre autoconhecimento, espiritualidade, cristais, desenvolvimento pessoal, e a gente também vai ter convidados dessa área para ajudarem, né, as pessoas a entenderem, falar, nossa, me identifiquei com essa pessoa, com essa terapia, acho que eu vou para esse lado. E tá tudo bem, a gente tá aqui para se ajudar. Nossa, incrível, adorei a notícia. O podcast chama Chaves da Alma, desculpa. Ai, que lindo! Que lindo o nome. Obrigada. Tudo a ver. Obrigada. Tudo a ver. Então, eu desejo todo sucesso. Obrigada. Te ofereço um docinho aqui da Cacau Show. E eu vou te dar um olha, eu ganhei presente. Que eu trouxe também. Ai, vamos abrir aqui. Eu tenho mais um presentinho pra você também, tá? Delícia. Mas eu vou abrir primeiro. Aqui. Tá embaladinho. Vamos lá. Pra não quebrar. Tô vendo. Ai, que lindo. É uma flor de lótus, isso? A minha logo. É a sua logo? Ai, representa também a flor de lótus. A flor de lótus, né? Ai, que lindo! Essa é a ametista, né? Não, essa é a quartzo rosa. Quartzo rosa. E esse é o quartzo verde. Nossa! É trabalhar a energia do equilíbrio emocional, tanto do lado feminino quanto do lado masculino. Muito obrigada. Olha, gente, vou deixar no meu altar, se for possível. E depois a gente vai fazer uma consultoria para você me dizer se eu tô certa com os meus cristais que tem lá em casa. Combinado. E olha, aqui é um presentinho do Ai Que Tudo para você. É uma fragrância feita pela Eliana Testori. Ela fez exclusivamente pro nosso podcast. Claro, deve. E é muito especial. É muito especial, porque ela fez especialmente pra gente. Bom, pessoal, aguardem, porque temos muito mais ainda nessa temporada.
e entrevistas incríveis com pessoas incríveis, granjeiras, nossos vizinhos. E é isso aí. Fiquem com a gente. Obrigada, Ana, mais uma vez. A gente se vê.